Oi, pessoal. Eu e o Nicolas, o meu caçula, estamos aqui pra gente contar pra vocês o milagre que Deus fez com o meu irmão. Faz dias que eu já tô pra gravar esse vídeo, né? Então hoje que eu tive força pra contar essa história pra vocês. Como todos sabem, né? No dia 30 de abril de 2026, a gente teve a triste notícia de que meu irmão tinha sofrido um acidente, né? Aí a minha mãe ligou pra mim desesperada e falou: ó, o Ricardo sofreu um acidente, os colegas de trabalho vieram aqui em casa avisar, mas eu não faço ideia da gravidade. Aí eu, né, deixei tudo aqui e fui lá pra casa dos meus pais e fomos para o hospital, eu e meu pai. Lá no Hospital do Trabalhador foi uma espera de mais de 5 horas de angústia, esperando alguém nos vir contar alguma coisa, né? A gente tava esperando, daí a assistente social, quando ela veio assim, eu já fiquei preocupada. Ela falou: fiquem aguardando aí que o médico depois vai falar com vocês. Depois de 5 horas de muita angústia, eu e meu pai ali, veio o médico, conversou conosco, né? Que ele tava em cirurgia, foram horas de cirurgia, e ele tinha caído, né? Ele tava trabalhando, tava instalando câmeras, e sofreu uma queda de aproximadamente 8 metros de altura. Quando a assistente social falou essa parte aí, eu já comecei a chorar, né? E ele passou por horas de cirurgia, e daí continuamos aguardando ali. Quando ela falou, né, que ele caiu de 8 metros mais ou menos de altura, na recepção mesmo eu já me ajoelhei ali. Não tava interessada se tinha gente perto ou não tinha. Eu já fiquei de joelho ali orando, em silêncio ali, mas derramando a minha alma perante o Senhor. Aí veio um homem que tava ali na sala de espera também, fazia assim nas minhas costas: calma, moça, vai ficar tudo bem. Mas é que eu tava orando, eu tava falando com Deus. Eu não desperdicei nenhuma lágrima, lamentando. Todas as lágrimas foi pedindo para que Deus operasse o milagre. Meu pai também, prontamente, já foi ali no banheiro que tinha perto, se ajoelhou, orou a Deus, que eu tava ouvindo lá de fora ali o suspiro e o choro dele, orando pelo Ricardo. E esperamos mais um pouco. Quando eu vi assim, ele saindo do centro cirúrgico com a equipe, toda a equipe, né, médico, fisioterapeuta, técnicos, enfermeiros, saindo com ele assim entubado, tudo cheio de aparelho, indo para UTI. Aquele momento assim ficou na minha cabeça, nunca mais vai sair aquela cena. E meu pai passou mal, né? Ele falou: não vou ter coragem de ver teu irmão. Falei: pode deixar que eu vou lá, pai, enfrentar esse momento difícil. Aí eles, né, acomodaram meu irmão na UTI, instalaram tudo que tinha que fazer lá e depois vieram falar comigo. A médica falou: olha, você é irmã dele e tal, né? Eu falei: sim. O primeiro boletim médico fui eu que peguei, foi muito doloroso, assim. Ficou uma cicatriz na minha alma pra sempre, essa parte. Por isso que eu tava me enrolando pra fazer esse vídeo. Ela falou assim: olha, seu irmão caiu de um nível muito alto, ele teve um traumatismo craniano muito extenso, a parte da nuca assim quebrou toda, teve afundamento de crânio, teve hemorragia no cérebro, teve múltiplas fraturas, vértebras da coluna foram fraturadas na parte aqui atrás do pescoço, nessa altura aqui, e na altura mais ou menos do pulmão atrás teve vértebras fraturadas, teve fratura de costela, teve pneumotórax, que começa a ter um vazamento de ar no pulmão ali, né? Pneumotórax do lado esquerdo, teve uma lesão bem grave também na aorta, né? Uma artéria do coração, por causa do impacto. Foi muito grave. E eu falei: diante de tudo isso, doutora, o que você me diz, né? Ele estava em coma profundo e ela falou assim: temos 3 saídas, né? Pode, que é muito raro, ele acordar e ficar bem. Pode ele acordar em estado vegetativo, né? Não sabemos nem se vai andar, porque agora, como ele tá tão grave, foram politraumas, a prioridade é o cérebro agora. Depois a gente vai ver a parte da coluna, das outras fraturas, mas agora vamos cuidar do cérebro. Então ele pode acordar bem, que é muito difícil, pode acordar em estado vegetativo,
ou pode não acordar mais. Pode ficar de coma para sempre, né? Então foi muito doloroso aquele boletim médico, né? Parecia que eu tava tendo um pesadelo. Pensei, meu Deus, não é verdade isso, né? Foi um desespero muito grande na família, meu Deus, a minha mãe ficou em estado de choque, eu tava muito preocupada com a reação dela. Ela tava assim, em estado de choque, né? Foi muito difícil, foram lágrimas de sangue, assim. E eu tenho muito carinho pelos meus irmãos. O meu irmão maior, então, meu irmão mais velho, meu Deus, muitas lembranças. Nossa, tenho um maior luxo com ele. Foi muito difícil pra mim. Aí eu tentava me manter forte na frente dos meus pais pra dar força pra eles, mas em casa eu desabava, assim, né? Meus filhos mais velhos são testemunha de como eu fiquei. E eu tava muito mal. Aí Deus abençoou grandemente. Que daí a gente saiu, né? Isso foi na quinta-feira, dia 30 de abril. Aí nesse final de semana a gente saiu um pouco para dar mais parecida, eu com as crianças, né? E na madrugada de sábado, eu com a minha filha fizemos uma oração, porque eu tava muito mal, eu tava por terra, eu tava assim, sem onde me agarrar. Aí a minha filha falou, mamãe, vamos fazer uma oração, vamos buscar Deus pelo tio Ricardo? Eu falei, vamos. Aí eu e ela oramos de madrugada, aquela oração marcou a nossa vida. Dobramos nosso joelho ali e começamos a falar com Deus. Só que a minha maneira particular de falar com Deus, eu converso com Deus assim como eu tô conversando com vocês, com a minha família, com os meus filhos. Eu não faço aquela oração assim formal, sabe? Eu falo com Deus. E comecei a falar com Deus em voz alta. Eu falei, Deus, tenha misericórdia do meu irmão, olha a situação dele que tá lá entre a vida e a morte, não sabemos o que vai ser. Só que eu queria muito que o Senhor respondesse essa oração, porque a gente não sabe o querer de Deus, né? Tem coisas que é pra morte, é permissão de Deus, e tem coisas que é pra libertação. E a gente não sabe o teu querer, ó Deus, mas eu preciso que o Senhor nos responda, pelo menos para preparar o nosso coração. Comecei a falar assim na oração, e a minha filha do lado. Aí eu falei ainda assim na oração, Senhor, eu sou tão burrinha que eu preciso que o Senhor mais me fale claro, me responda essa oração, eu preciso de uma resposta. E eu tava com a Bíblia na mão, né, minha Bíblia nova, e daí na oração eu comecei a falar, Senhor, assim como está escrito na tua palavra, aquela parábola do Vale dos Ossos Secos, que tinha aquele vale de ossos secos, né? E o profeta disse, né, que haja vida, né? Deus falou pro profeta profetizar sobre aqueles ossos, que houvesse vida. A partir daquele momento, os ossos começaram a se juntar, um se conectar ao outro, começou a criar nervo, começou a criar músculo, começou a criar pele, e daquele vale dos ossos secos surgiu um grande exército. E eu falei isso na minha oração, em voz alta, batendo o maior papo com Deus e chorando, e a minha filha ali do lado. Aí quando eu falei, Senhor, assim como, né, Deus fez aquela, tá escrito na tua palavra, né, que daquele vale de ossos secos saiu um grande exército, pro Senhor não é nada, meu Pai, fazer com que o Senhor ligue novamente os ossos das fraturas ali, da cabeça do meu irmão que tá toda fraturada, o Senhor tem poder de religar tudo que foi destruído nesse impacto, o Senhor tem poder de fazer isso. E responda a minha oração, Senhor, mas eu preciso de uma resposta. Comecei a falar assim, daí quando eu falei, Deus, eu sou burrinha, o Senhor precisa me falar com nitidez. E a minha filha riu na hora da oração, foi muito legal. Mas é uma intimidade que a gente tem de falar com Deus. Aí eu tava com a Bíblia aberta, com a Bíblia nova na mão, né? Esse aqui é meu inário adventista, mas não. Eu tava com a Bíblia naquele momento e eu falei assim, Deus, não é recomendado a gente abrir a palavra aleatoriamente, né? O correto é você estudar a Bíblia, né, com cautela, para você aprender sobre o falar de Deus. Mas naquele momento eu precisava. Eu falei, Senhor, eu vou abrir a tua palavra, eu preciso de um sinal. Depois que nós terminamos a oração, quando eu abri a Bíblia assim, saiu aquela parte, né, o Vale dos Ossos Secos. Foi muito legal que daí na hora minha filha falou, mamãe, Jesus vai curar o tio Ricardo. Então naquela hora eu tinha certeza que Deus tinha ouvido a nossa oração. E foi muito clara a resposta dele, né? Tipo assim, ó, se você quer com todas as letras, não tá aí. O que você falou na oração, eu tô te ouvindo. Eu vou recuperar o teu irmão. Naquele momento, assim, eu já fiquei muito mais confiante. Eu tinha certeza que Deus faria algo extraordinário da vida do meu irmão. Então foi quase um mês de internação. Era para ele ter ficado muito mais, porque os médicos tinham falado
que ele poderia ficar de 6 meses, né, até 2 anos internado no hospital de reabilitação, porque a gente não sabia quais sequelas ficariam, né? E ele em coma lá, né? A gente ia se revezar nas visitas, a família cuidou muito bem, a gente fez de tudo para que houvesse uma escala de revezamento, para que ele ficasse sempre bem assistido, bem cuidado. Eu fui a primeira da família que vi ele, né, que peguei o boletim, e daí no momento que eles me permitiram entrar ali, eu vi aquele quadro terrível, né, ele entubado, ele cheio de catéter, com acesso venoso central, tudo que uma UTI tem de recurso, né. Eu já orei ali e fui falando com Deus e já repreendendo aquele mal ali, e foi muitas orações. Ele recebeu muitas orações e tantas pessoas, familiares, amigos, de todas as religiões, cada um com a sua fé, buscou ao Criador com todas as forças, e Deus ouviu todas elas, sabe? O Ricardo foi muito bem assistido, muito bem cuidado, a esposa se dedica muito, muito, muito por ele, os meus pais, todos nós, sabe? Minhas tias, que ajudaram no revezamento de ficar com ele na UTI. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por ter ouvido as orações, e todos que ajudaram de alguma forma, né? O pastor da nossa igreja, o pastor Irineu, foi ungir ele na UTI. O pastor da igreja da minha tia também foi ungir. Ele foi ungido pelo cooperador também da congregação cristã, que é a igreja dos meus pais. Ele recebeu orações de todos os familiares, todos que gostam dele, amigos. Ele é uma pessoa muito querida. Resumindo, né? 30 dias mais ou menos que ele ficou internado. Era para ele ter ficado muito mais. Ele já está em casa, né? E assim, desde o momento do acidente, que ele estava em coma, cada mínimo movimento de um dedo dele era uma vitória para nós, né? Oh, ele mexeu os pés. Opa, não vai ficar tetraplégico, né? Paraplégico. Ah, ele mexeu os braços. E deu trabalho na UTI, deu trabalho para a equipe lá. Tiveram que até, em alguns momentos, fazer contenção nele, porque ele queria arrancar tudo. Mesmo que foi um quadro difícil, mas a gente estava feliz porque ele estava acordando, né? A primeira vez que ele abriu o olho, e uma das primeiras reações dele, quando ele começou a acordar, ele jogava beijinho, ele fazia bico, porque ele é muito amoroso, sabe? Então foi uma obra linda que o Senhor fez e está fazendo. Foi um milagre grandioso para uma pessoa que estava condenada a ficar em estado vegetativo ou não ouvir, poderia ter lesionado, né? Que ele poderia ter ficado surdo ou cego ou não andasse ou nem voltasse do coma, né? Ele tá em casa, graças a Deus, né? Tá andando, tá falando, tá comendo, né? Tá se recuperando ainda, porque o impacto na cabeça, ele tá levemente confuso um pouco ainda, mas é questão de tempo agora, né? Porque tá tudo muito recente. Mas foi um grande milagre que Deus operou. Ele tá lá, sorrindo. Hoje recebi uma foto que a minha cunhada mandou, que ela cuida muito bem dele. Ela tem uma paciência, assim, que eu admiro muito a esposa dele, né? Então, nesses momentos que a gente vê o real sentido de um casamento, né? Na saúde e na doença. Ela tá lá, com toda a paciência, dedicação, carinho. Hoje ela mandou uma foto, ele com um baita sorriso, né? No mercado com ela, fazendo comprinha. Foi muito fofinho. Então, cada momento, assim, cada foto que a gente recebe, a gente glorifica o nome daquele que tudo pode, né? E Deus opera milagres, sim. Deus é o mesmo da antiguidade, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a gente tem que confiar mais, buscar mais ao Senhor, que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Basta a gente crer e ter um relacionamento mais profundo com Ele. Ele está em todos os momentos, né? Deus não é um Deus que a gente só tem que bater na porta quando a gente precisa ter vínculo com Ele, falar com Deus todos os dias, conversar, chamar Ele para a nossa vida, para a nossa família, clamar Sua presença e a guia do Espírito Santo, né? Então esse testemunho vai ficar registrado, que muitas pessoas me pediram para gravar esse vídeo para poder compartilhar essa história, né? E esses dias a minha cunhada me mandou os laudos oficiais dele, de tudo. Nossa, quem lê o laudo assim não acredita que ele já tá em casa. Foi terrível, assim, o histórico dele escrito pelo neurocirurgião ali, sabe? É um milagre grandioso que Deus operou na vida do meu irmão. Ele tá em casa, graças a Deus, e continuo pedindo as orações para que Deus complete a obra, que ele fique totalmente recuperado, né? E que Deus abençoe aquele lar de força, paciência, e agradeço de
todo o coração, cada um que orou, cada um que clamou, cada um que ajudou. Os irmãos da Igreja Adventista, né, fizeram pix para ajudar, né, nas necessidades daquela família, do meu irmão, né, da esposa e do filhinho deles. Pessoas que ajudaram a cuidar do meu irmão também lá no hospital, que oraram, os músicos da Igreja Central, né, Adventista, que foram tocar pro meu irmão lá no hospital também. Eu agradeço de coração a todos, todos mesmo, é só Deus para retribuir a cada um. E agora, no final desse vídeo, eu vou cantar um louvor de gratidão ao Senhor. É um hino adventista, é o hino 346, que se chama Como Agradecer. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, só um pouquinho. A Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por nós, com seu sangue